Tá gravado, tá, gente? Bom, pessoal, então vamos lá. Nossa aula de hoje será sobre o processo da Revolução Cubana, que ocorreu em 1959, durante todo aquele conceito lá, todo aquele contexto da Guerra Fria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando, ok? Bom, então vamos lá, gente. No caso de Cuba, tá bom? Cuba, durante o período colonial, ela era uma colônia da Espanha e, basicamente, ali no processo colonial da região, muitos povos acabaram sendo dizimados e suas culturas destruídas, as populações nativas, tá? Cuba acabou se tornando um importante local de exploração de ouro e prata e também um porto para receber escravos vindos da África e enviá-los para outras localidades aí da América. Bom, como se deu o processo de independência de Cuba, tá? Ocorreu aí entre 1895 e 1898. Os cubanos, eles vão lutar pela sua independência contra os espanhóis, só que eles vão acabar tendo o apoio dos Estados Unidos da América. Por quê? Porque os Estados Unidos, nesse momento, estavam com a política da América para os americanos e eles não queriam interferência da Europa no território americano. Então, os Estados Unidos vai acabar apoiando a independência de Cuba. Só que, vocês sabem, nenhuma ajuda é de graça. Os Estados Unidos estava interessado naquela região lá de Cuba, tá? Então, o que vai acontecer? Em 1901, os Estados Unidos vai criar a chamada Emenda Platt. Essa emenda vai possibilitar que os Estados Unidos interfira militarmente e politicamente no território cubano. Dentro daquele contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos não queria perder aí territórios para a União Soviética, para a influência soviética, e aí os Estados Unidos começam a interferir em alguns territórios da América. No caso, o território de Cuba foi um dos territórios que teve mais influência dos Estados Unidos após a independência. E aí, então, os Estados Unidos vai apoiar e financiar uma ditadura em Cuba, que vai durar aí praticamente 50 anos. E durante esse período da ditadura, Cuba vai ser literalmente o quintal dos Estados Unidos, vai ser um território extremamente explorado pelos Estados Unidos. Então, é um território no qual muitas empresas norte-americanas vão acabar controlando as plantações do território cubano. E aí, em 1952, tá, o Fulgêncio Batista, que era o ditador, ele vai dar um golpe e vai assumir o poder de Cuba, estabelecendo uma ditadura muito violenta que vai ser apoiada pelos Estados Unidos da América. Então, basicamente, Cuba se tornou independente da Espanha, mas passou a ser explorada pelos Estados Unidos. Bom, e aí durante o período da ditadura, a gente tem uma das crises mais fortes aí no território cubano. Então, o regime de Fulgêncio Batista, ele não resolve os problemas sociais e econômicos do território. A crise, ela só aumentava cada vez mais, e isso gerou uma grande satisfação popular. Então, a população começa a questionar essa ditadura do Fulgêncio Batista. E aí vem as grandes personalidades da Revolução Cubana, tá? Fidel Castro, na época era um jovem estudante, ele controlava uma rádio
em Cuba, e ele começou a fazer uma forte oposição ao Fulgêncio Batista, inspirado nas ideias do socialismo. Um outro revolucionário que vai se destacar é o Ernesto Che Guevara. O Ernesto Che Guevara, ele era um médico argentino, na verdade um estudante de medicina, e aí durante a sua juventude, o Che Guevara resolveu fazer uma viagem pela América Latina para conhecer um pouco mais a América. E aí nessa viagem ele começou a perceber a exploração no qual as populações mais pobres se encontravam. E ele começou a idealizar uma sociedade mais igualitária, pautada nos ideais socialistas. Então ele começou a ajudar uma série de revoluções aí pela América, tá? Então, o Ernesto Che Guevara, embora fosse argentino, ele participou do processo da Revolução Cubana. Após a Revolução Cubana, o Che Guevara se aliou a outros grupos socialistas pela América e começou aí o seu processo revolucionário. Bom, gente, algumas pessoas consideram o Che Guevara como um herói, um grande revolucionário, porém também nessa empreitada em implantar o socialismo pela América, o Che Guevara ele vai acabar torturando e matando muitas pessoas, tá? Não só opositores da ideia do socialismo, mas também aí pessoas que não se enquadravam dentro dos ideais dele, como é o caso aí dos homossexuais, que ele exterminou muitos também durante essa trajetória. Bom, gente, e aí se tem o processo da revolução, tá? Então, o que vai acontecer? Basicamente, o Fidel Castro, juntamente com seu irmão Carlos Castro, eles vão tentar um processo revolucionário, vão acabar sendo presos e exilados, ou seja, vão ser expulsos de Cuba. E aí é quando eles vão acabar tendo contato com o Che Guevara e vão se aliar, vão entrar em Cuba novamente escondidos e vão iniciar um movimento revolucionário com guerrilheiros dentro de Cuba. Então, a gente vai ter o processo da revolução partindo aqui da Sierra Maestra, tá? Vão ter em torno de 80 guerrilheiros que vão iniciar um movimento, e aí, conforme eles vão adentrando o território cubano, eles vão ganhando também apoio popular. Em 1959, eles conseguem derrubar o regime de Fulgêncio Batista. Então, quando eles tomam a região de Havana, eles conseguem derrubar o regime de Fulgêncio Batista. O Fulgêncio ele vai ser preso, julgado e condenado à morte por fuzilamento, junto com uma série de partidários do regime do Fulgêncio Batista. E aí, o que vai acontecer? O Fidel Castro ele vai assumir o poder, tá? E ele vai prometer à população convocar o mais rápido possível eleições democráticas, tá bom? Só que isso não vai acontecer. Essas eleições nunca vão acontecer. O Fidel Castro aí vai permanecer como presidente de Cuba de 1959 até 2006, quando ele se afasta do poder em nome do irmão dele, o Castro, e por conta justamente da questão da saúde dele, que ele estava com a saúde debilitada, então só com a saúde debilitada que ele vai se afastar do poder. Bom, gente, com o processo da Revolução Cubana, ocorreram muitas mudanças sociais em Cuba, tá? Então, no campo social, Fidel Castro vai realizar medidas importantes para implantar o regime socialista
e fortalecer os serviços públicos de Cuba, para que esses serviços pudessem atender a toda a população. Ele tinha também o objetivo de impedir a entrada do capital externo, principalmente dos Estados Unidos, para que Cuba não ficasse dependente das vontades norte-americanas. No campo da educação, o regime de Fidel Castro conseguiu diminuir significativamente o índice de analfabetismo em Cuba, chegou aí a beirar praticamente o zero, o índice de analfabetismo. Ele organizou um programa social para que todas as crianças pudessem aprender a ler e a escrever. Então, Cuba praticamente erradicou o analfabetismo do seu território. Os adultos também foram incentivados a se alfabetizarem. Então, eles vão investir muito aí na questão da educação. No caso da saúde, a saúde passou a ser pública, então em Cuba não existe hospitais privados, todos são públicos, tá? E vai ter um grande investimento do governo. As universidades cubanas, elas vão receber grandes recursos para formar médicos. Não é à toa que até hoje a maior universidade de medicina do mundo fica em Cuba. Foram criados também em Cuba fundos para pesquisas científicas voltadas para a cura de doenças. E a medicina cubana, ela trabalha com a medicina preventiva, tá? O que seria a medicina preventiva? É você cuidar da saúde da pessoa antes que ela fique doente. Então, você não necessita tanto de medicamentos, porque você cuida prevenindo a doença, para que ela não aconteça. E aí, com esse sistema de saúde, diminuiu bastante o índice de mortalidade infantil, que era muito alto em Cuba antes da Revolução. Na questão econômica, eles acabaram nacionalizando as empresas estrangeiras, então se tornaram empresas do Estado, principalmente aquelas empresas que eram dos Estados Unidos, o que deixou os americanos muito bravos. Diminuiu o fluxo de capital estrangeiro, tá? E isso acabava protegendo a economia cubana, impedindo que as riquezas de Cuba fossem para outros países. No campo da agricultura, Cuba fez a reforma agrária, que foi a divisão das terras ociosas entre os camponeses, o que diminuiu também a desigualdade. E a gente tem essas mudanças sociais que ocorreram em Cuba. Só que os Estados Unidos não ficou nada contente com a Revolução Cubana. E aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai tentar invadir e interferir em Cuba. Então a gente vai ter a invasão da Baía dos Porcos em 1961, no qual vai ser uma tentativa aí de invadir a região sul de Cuba por um grupo americano. Na verdade, eram cubanos que estavam nos Estados Unidos, que foram convocados e treinados pelos Estados Unidos para essa operação. O objetivo era justamente derrubar o governo socialista do Fidel Castro. E aí os Estados Unidos treinou e financiou esses cubanos para eles derrubarem o regime. Basicamente, eles entraram em Cuba, mas os que conseguiram entrar acabaram sendo derrotados pelas tropas cubanas, causando um grande desgaste, inclusive para os Estados Unidos. Por quê? Porque foi uma grande derrota para os Estados Unidos. E até hoje, muitos que participaram aí dessa invasão não acreditam que foram realmente derrotados. E aí, o que vai acontecer, gente? Reagindo a essa situação em Cuba, os Estados Unidos vai criar a Aliança para o Progresso, que era um programa econômico que vai emprestar dinheiro para
os países do continente americano, visando aí estabelecer relações econômicas que fossem vantajosas para os Estados Unidos. Mas, lógico, isso tinha um preço, que seria o quê? Isolar Cuba. Em 1962, os Estados Unidos determinou o bloqueio econômico contra Cuba, pelo qual nenhuma nação capitalista poderia comercializar com os cubanos. E aí, basicamente, Cuba, por conta da influência dos Estados Unidos, acabou sendo expulsa da Organização dos Estados Americanos. E aí, o que vai acontecer? Nesse momento que Cuba foi isolado, é um momento, então, que Fidel Castro, sem opções, vai ter que pedir auxílio para a União Soviética. Até então, o projeto do Fidel Castro era tornar Cuba independente de qualquer país. Só que com o bloqueio dos Estados Unidos, esse bloqueio afeta muito a economia cubana e Cuba se vê obrigada a se aliar à União Soviética. E aí, nessa aliança, vem a chamada crise dos mísseis cubanos. Por quê? Porque a União Soviética vai apoiar Cuba mediante a possibilidade de montar uma base militar em Cuba. E aí a União Soviética instala mísseis nucleares em Cuba apontados para os Estados Unidos. E aí começa uma briga muito grande de ameaças, porque os Estados Unidos também implantam uma base militar com mísseis nucleares voltados para a União Soviética. E aí, após uma série de negociações entre os soviéticos e os norte-americanos, eles resolveram desativar essas bases e os mísseis foram retirados de Cuba. Bom, e aí nós temos a questão, Cuba vai receber aí apoio dos soviéticos, o que vai dar uma certa estabilidade em Cuba. Então, Cuba vai entrar para a Comecon, que era a aliança socialista feita pela União Soviética. E aí, isso vai acabar perdendo força com a chegada do Mikhail Gorbachev, que vai assumir o governo da União Soviética aí, após o regime de Stalin. Por quê? Porque o Gorbachev ele vai cortar muitos recursos que ele investia em outros territórios e isso vai gerar muitos problemas para os cubanos. E aí o que vai acontecer, gente? Em 1991 a gente vai ter a fragmentação e a extinção da União Soviética. Os Estados Unidos, a partir da extinção da União Soviética, vai endurecer ainda mais as relações com Cuba, e aí vão ter uma série de denúncias na ONU, tá? Então, os Estados Unidos vão denunciar Cuba porque consideravam total desrespeito aos direitos humanos e contrárias à ideia de liberdade individual e coletiva do povo, porque era um regime ditatorial socialista. Então, em Cuba, você não tem liberdade de expressão, você não pode sair do país a hora que você quer, você tem que ter a aprovação do governo. Então, tem uma série de restrições que os americanos denunciavam Cuba à ONU. Em contrapartida, Cuba também denunciavam os americanos porque eles continuavam mantendo os embargos econômicos ao território cubano, proibindo os outros países de comercializarem com Cuba. E aí essa briga entre Cuba e Estados Unidos vai se alastrando, tá? Os cubanos, eles acusavam os Estados Unidos de manterem também aberta a prisão em Guantánamo, no território cubano, e aí vai fazer uma série de denúncias de torturas e maus tratos nessa prisão.
O Castro, ele também criticava a política dos embargos econômicos, que acabava criando uma série de dificuldades econômicas em Cuba. Então, Cuba não tem problemas econômicos porque o regime é socialista. Cuba tem problemas econômicos porque os Estados Unidos implantou embargos em Cuba que gerou esses problemas econômicos. E aí a gente vai ter, em 2006, a mudança do governo, tá? Então, o Fidel Castro, ele fica doente, e aí ele vai se afastar do poder. Quem vai assumir o comando vai ser o irmão do Fidel Castro, o Raul Castro, que também participou do processo de revolução. E aí, desde o momento que Raul Castro assumiu o poder, Cuba ele vem se aproximando de muitas nações e retomou relações com muitas nações. Uma delas foi o Brasil, inclusive. E aí, em 2014, inicia-se um processo de reabertura do diálogo entre Cuba e os Estados Unidos, principalmente aí durante o governo do Barack Obama. Tá? E aí nós temos uma série de tentativas de acordos de aproximação entre os Estados Unidos e Cuba. Então, a gente tem a reabertura das embaixadas nos dois territórios, a gente tem a libertação dos 5 heróis cubanos, que foi o René Gonçalves, González, o Fernando González, o Gerardo Hernández e o Ramon Salazar e o Antônio Rodrigues, que foram acusados de espionagem pelos Estados Unidos, estavam presos nos Estados Unidos. Em contrapartida, a gente tem a libertação do norte-americano Alan Cross, que foi acusado de espionagem e estava preso em Cuba, tá? Então, a gente tem já um avanço nessa aliança diplomática entre os Estados Unidos e Cuba. Porém, contudo, entretanto, depois que os Estados Unidos, que o Barack Obama saiu da presidência dos Estados Unidos, entrou o famoso Donald Trump. E o Donald Trump já não aprova essa aproximação dos Estados Unidos com Cuba. Então, gera muitas incertezas aí em como vai se dar a continuação ou se vai realmente continuar essa aproximação entre os Estados Unidos e Cuba. Dúvida, gente? Perguntas? Medos, traumas, preocupações? Vocês ainda estão aí? Tamo. Tamo aqui. Opa. Tô tranquilo. Eu tô até comendo. Tô comendo ovo com farinha. Ah, Juju acordou? Acordou. Já minha mãe levou ele embora. E aí, gente, alguma dúvida com relação à Revolução Cubana? Nenhuma. Até que não. Só meio preocupada Tranquilo, com o tranquilo. Trump mesmo. Bom, gente, muitas pessoas fazem no Brasil a famosa brincadeira, vai morar em Cuba e tudo mais. Cuba é uma nação como qualquer outra, tá, gente? Tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, como qualquer outro governo, tá? Então, se por um lado você não tem liberdade de expressão, você não tem possibilidade de crescimento econômico, porque o Estado interfere muito na economia, por outro lado, você tem uma saúde muito top e uma educação também de qualidade. Então, tem-se aí os prós e os contras como qualquer outra nação, tá? Então, muitas coisas que as pessoas falam de Cuba são só a parte negativa, porque ainda tem resquícios dessa questão da Guerra Fria, tá bom? Mas tem pontos positivos e tem pontos negativos como qualquer outra nação. Bom, gente, com a matéria de hoje nós encerramos aí o capítulo, tá? Então não esqueçam
de fazer as atividades na apostila. E postar as atividades na plataforma, por favor, gente. Ô, Nelly, qual